perguntávamos o que pode o pensamento. Essa questão realmente é difícil de se colocar, porque nós geralmente confundimos pensamento com a consciência. Pensar é ter consciência. Mas, na verdade, o pensamento é algo de muito mais profundo. E há um inconsciente do pensamento que a consciência não tem acesso. E, no entanto, ao pensamento não falta a consciência. E, nesse sentido, poderíamos dizer também, fazer uma outra questão, que tem a ver com aquilo que já desenvolvíamos em outros encontros aqui, que é alguma coisa aliada à nossa força de resistir, né? Que, por sua vez, é aliada à nossa potência de afetar e ser afetado. Essa força de resistir pode nos ajudar a colocar a seguinte questão: o que pode a nossa potência? O que pode a nossa força de existir? A nossa força de existir pode sentir, perceber, se modificar, mover, agir, reagir. A nossa força de existir pode apreender movimentos que vêm da matéria, matérias sonoras, matérias luminosas, matérias olfativas, gustativas, táteis e outras materialidades com outros graus de sensibilidade. A nossa potência pode isso, a nossa força de existir pode isso. Ao mesmo tempo, a nossa força de existir, ou a nossa potência em ato, pode pensar. Além de sentir e agir, ela pode pensar. A força de pensar é, essencialmente, uma força de criar. Criar o que exatamente? A força de pensar é uma força de criar distâncias. O pensamento é a arte do distante. Criar distâncias. E a distância como a condição até dessa potência de existir, de se compor. Ampliar a nossa potência de composição na medida em que ampliamos a nossa potência de criar distância. E a distância, portanto, seria não algo que nos separa, mas algo que nos compõe. Porque é preciso encontrar a justa distância. A justa distância do movimento nas velocidades e lentidões do corpo. E a justa distância no tempo e na duração, que apreende as vibrações, os ritmos, as ondas, os comprimentos de ondas, né? Essas frequências que fazem com que vibre o nosso ritmo de existir. E essas frequências, enfim, apreendidas, uma vez criadas, né, na arte do pensar, são também a fonte de onde bebe a nossa força de resistência ou a nossa força de esquecimento, de que falávamos em outro episódio. A nossa força de esquecimento, então, é também uma arte de criar distâncias. A arte de criar distâncias. Nós dizíamos, é preciso resistir àquilo que nos coage, seja materialmente, seja idealmente. Ideias que nos coagem, matérias que nos coagem. É preciso resistir àquilo que nos seduz, sejam matérias ou objetos de consumo, sejam idealidades, sonhos, valores. É preciso ainda resistir ao uso que fazemos daquilo que nos acontece no encontro
com o mal, no encontro com o bem, no encontro com aquilo que produz dores em nós, no encontro com aquilo que produz prazeres em nós. Então essas três dimensões, com dois objetos cada, materiais e ideais, a dimensão da coação, a dimensão da sedução e a dimensão do uso daquilo que nos acontece, nos encontros que fazemos, seja nos bons ou nos maus encontros, né? Implica, portanto, uma força plástica que bebe no ser de passagem que constitui o existir, o ser que não para de passar, e uma conexão com aquilo que faz com que o presente seja algo que não pare de variar, que não pare de mudar, que não pare de instigar a diferenciação da diferença, né? Daí, bebendo dessa fonte, diretamente dessa fonte, da fonte do acontecimento, né, que nos põe em devir, isso nos faz fortes o suficientes para fazer um uso do mal que nos acontece, não de modo piedoso, não de modo moral, não de modo julgador ou justiceiro, como identificando a causa desse mal produzido em nós como sendo um outro que nós devemos combater, afastar ou até eliminar, né? E nem essa causa como estando em nós, na nossa interioridade, ao modo de um ressentimento exterior ou de uma má consciência interna, ao modo de um ódio ao outro ou de um remorso em relação a si. Não, esse seria um uso moral, um mau uso do que nos acontece, um uso piedoso e justiceiro, né, daquilo que nos acontece. O uso interessante implica essa força de resistência, essa força que bebe direto na plasticidade do ser do dever, né? Nesse ser de passagem, nesse mais imediato do presente, que é aquilo que não para de passar. Aí bebemos, aí nos fortalecemos. E com essa força nós podemos criar a distância necessária para, se não pudermos expulsar de nós o mal que nos acomete, ou digerir, uma vez que ele é indigesto nesse tempo e nessas velocidades, isolá-lo. Se a gente conseguir isolar esse mal que nos acomete, né? E a dor, para que ela não se propague por todo o nosso corpo, nosso desejo e nosso pensamento. Isolando essa dor, com essa distância, nós somos capazes de encontrar aquilo sem o qual esse mal não nos teria atingido. E aquilo sem o qual esse mal não nos teria atingido, na verdade é a causa do encontro e não a causa do mal em nós, é comum, uma zona comum de encontros, uma razão sem a qual não há encontro nenhum na vida, na natureza, na existência. Então, encontrar a razão comum é aquilo que já de início, essa força de resistência, uma vez que ela é força de criar, pode se pôr, sim, a criar a própria condição sem a qual esse mal me infestaria, me envenenaria e faria com que eu acusasse a vida ou de um outro ou a minha própria vida. Dessa maneira eu isolo aquilo que eu não posso expulsar de mim nem digerir, a ponto de burilar, né, trabalhar isso, encontrar a face sob a qual isso pode eventualmente se compor comigo. Eis o trabalho do pensamento nesse primeiro momento de resistência e criação. Esse é o 9º episódio da série Aprendendo a Pensar, Quem Pensa em Nós. Eu sou Luiz Fugante e se você desejar, comente e compartilhe.